GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com esse mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para vocês. Também acione o sininho para receber as nossas publicações simultaneamente. Quem é Jesus? Melhor seria começar pelo que Jesus não é. É fácil constatar no Evangelho que Jesus nada sugeriu aos seus discípulos sobre a fundação de uma nova religião que lhe cultuasse o nome. Nas manipulações das traduções dos textos originais é que foram oportunamente introduzidas supostas instruções de Jesus sobre o destaque de Pedro, alçado à condição de primeiro Papa. Essa manipulação entra em contradição explícita quando se lê dito por Jesus que não deveriam existir os postos de Papa, Pai e Padre, também Pai. Abre aspas. Quanto a vocês, não deixem que os outros os chamem de mestres, pois um só é o mestre e vocês todos são irmãos. E aqui na terra a ninguém chamem de pai, pois um só é o Pai, aquele que está nos céus. Nem permitam que os outros os chamem de chefes, pois um só é o chefe de vocês, o Cristo. O maior entre vocês se faça o servo de todos. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na sequência desses versículos, até o número 36, Jesus despeja sobre os sacerdotes e sobre os escribas repetidos adjetivos de hipócritas, pois eram cegos guiando cegos. A verdade é que Jesus não enalteceu nem amou religiões. Jesus valoriza e ama pessoas. No Livro dos Espíritos, somos informados de que Jesus é o Espírito mais perfeito que já habitou em nosso planeta Terra. Ele é um puro Espírito, que é a categoria evolutiva dos que chegam ao ponto máximo de evolução intelectual e moral. Nessa categoria, os espíritos não mais estão sujeitos a reencarnações, podendo reencarnar apenas em condições muito especiais por uma missão que a justifique. Jesus habitou entre nós na condição de mensageiro de uma filosofia sublime, o Evangelho. Trata-se de uma filosofia complexa para o tempo e as pessoas de sua época entre os homens da terra. Por isso, ele a dividiu em duas partes, sendo que a segunda parte ele nos proporcionou em 1857, por ocasião da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Jesus não é exclusivo das religiões cristãs. Os espíritas são cristãos, sem serem religiosos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 25, Jesus nos fez uma promessa especial que seria o Consolador que nos ensinaria sobre todas as coisas. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo.
Segundo a Igreja Católica, o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, mas isso é uma inverdade. Somente o Espiritismo tem as características mencionadas por Jesus para que o reconhecêssemos. João, capítulo 14, 15 a 17. Se me amais, guardarão meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para ficar sempre com vocês. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e estará em vocês. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai vai enviar-lhes em meu nome, vai ensinar-lhes todas as coisas e lhes recordará tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis compreender agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esqueçam a imagem canônica de Jesus religioso e imaginem o Jesus cósmico. Imaginem a dificuldade de comunicação de Jesus, graduado na totalidade dos conhecimentos em biologia, química, astrofísica e todas as disciplinas que comportam uma intelectualidade, convivendo com boas pessoas, porém ignorantes de todos os grandes saberes. Esta foi a condição de Jesus há 2000 anos. Quando ele dizia, está em João, capítulo 17, versículo 5, aspas, Pai, glorificai-me com a glória que eu tinha junto de vós antes de existir o mundo, fecha aspas. Jesus estava se referindo a um tempo 4,6 bilhões de anos anteriores, o tempo de início da formação do planeta Terra, o planeta onde estamos realizando a nossa evolução, e desde o início desse processo, Jesus está nos acompanhando e nos instruindo nos valores nobres que engrandecem o nosso espírito imortal. O livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, confirma esse imenso trabalho de Jesus e seus colaboradores. Jesus estava falando de astronomia, não de qualquer outra coisa que o padre explique na missa de domingo. Para aquilatar no tempo da Terra o grau evolutivo de Jesus, basta observar que ele já estava na categoria de puro espírito antes do início da formação do nosso pequeno e amado planeta Terra, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E compreenda-se, Jesus não é Deus. É filho de Deus como nós e evoluiu como nós, porque as leis perfeitas de Deus não comportam predileções. Isso é justiça perfeita. A casa de meu pai tem muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 2. Jesus estava se referindo ao cosmo, ao universo em múltiplas dimensões de vida, as físicas e as espirituais. Sendo o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos, por que o Mestre não revelou o Consolador ao Vaticano, ao Papa e seus cardeais? Resposta simples, porque lá
a doutrina do Consolador estaria ameaçada. No impasse entre a preservação intacta dos dogmas elaborados pelos líderes religiosos dos concílios de Nicéia e de Constantinopla e uma revelação que não inclui tais dogmas, as lideranças católicas do século XIX, o século da terceira revelação, não vacilariam em alterar a base da revelação no livro dos Espíritos. Jesus é sábio. A última fogueira da Inquisição na Europa foi acesa contra o Espiritismo para queimar em praça pública 300 livros da doutrina, entre eles o Livro dos Espíritos. Foi o auto de fé de Barcelona, ocorrido no dia 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, sobre a colina da cidade de Barcelona, no local onde eram executados os condenados à pena máxima, e por ordem do bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Termes. A justificativa da Igreja para o confisco e a queima em exposição pública dos livros espíritas em 1861. Aspas. A Igreja Católica é universal, e sendo estes livros contrários à moral e à fé católica, o governo não pode permitir que eles pervertam a moral e a religião dos outros países. A primeira edição de O Livro dos Espíritos ocorreu em Paris no dia 18 de abril de 1857. Esta é a data da estreia do Espiritismo no mundo, na época certa, por decisão de Jesus. O Espiritismo é obra de revelação de Jesus. Os ensinos espíritas, contidos em O Livro dos Espíritos, constituem a segunda parte da Boa Nova do Mestre. E se tivesse sido revelada em qualquer século antes da segunda metade do século XIX, a Igreja Católica o teria massacrado implacavelmente. Jesus foi sábio e precavido com relação ao catolicismo.